vamos começar falando dessa questão da Delta, como você já tinha puxado aí, né? Sobre o que você está vendo na sua experiência, assim, que está sendo diferente? Já tem algum dado que a gente consegue observar um efeito da variante Delta no país? Ainda não, ainda não. Felizmente ainda não. Tá? Inclusive, ainda não está muito claro, né, o quão fácil vai ser para ela se estabelecer no nosso país, inclusive. Porque a gente tem um cenário epidemiológico distinto no Brasil em comparação com outros países que foram já invadidos pela Delta. Né? A gente está, como tu bem colocaste, numa situação que, embora a gente esteja vendo cada vez mais flexibilizações e relaxamentos, a gente não está numa situação tranquila. Ela só parece tranquila porque março foi catastrófico. Né? Mas quando a gente compara com o ano passado, a gente vê que não. Inclusive, em muitos locais, a gente está com uma situação hoje que é pior do que os picos do ano passado. Né? Então, assim, claramente a situação não está tranquila. A grande maioria, né? Na verdade. Exatamente. A grande maioria está nessa situação. Né? Então, isso, né, pode servir, não está claro, né? Isso deixar bem claro. Eu não estou dizendo que isso será uma barreira ecológica, mas isso pode ser uma barreira ecológica. Porque a gente já tem muitos casos em circulação, a imensa maioria deles ainda associado à gama, né, e isso pode servir como uma certa barreira. Né? A gente sabe que em ecologia isso ocorre muito, né, em dinâmica de populações. Né, que não basta simplesmente chegar uma nova espécie ali com um fitness maior, né, que está mais adaptada para aquele meio. Se a população local com o fitness mais baixo é grande o suficiente, esse tamanho de população já serve como uma barreira e não permite o estabelecimento dessa variante aí, né, que é mais adaptada. Isso acontece, isso em ecologia Sim. A gente sabe que acontece bastante, né, em dinâmicas de população. No caso de vírus respiratórios, a gente não tem muita clareza de como é que esse negócio se comporta. Então, assim, mas pode vir a ser, né? Mas, buenos, fim ao cabo, né, o que a gente tem hoje, já que a gente sabe? Temos importação, já tivemos vários eventos independentes de importação de casos de Delta no nosso país, em vários estados já. Tá? E em alguns estados, a gente já sabe que teve já transmissão comunitária. Como é que a gente sabe isso? Porque a gente tem uma vigilância, né, genômica que está melhorando, tá? Ainda esse que é o ponto central que eu queria discutir. A gente já vai falar disso. Hoje. A vigilância genômica que é um ponto central nessa brincadeira. Como é que ela funciona fundamentalmente no Brasil ainda, tá? Mas ela está mudando. É muito em cima justamente do que a gente chama de casos inusitados. O que são os casos inusitados? É aquilo que é diferente, tá? Então, por exemplo, um viajante é um caso diferente. Tá? Requer uma atenção especial. Então, sempre que uma pessoa que chegou de um voo internacional está com sintomas de problema respiratório, né? Seja de síndrome gripal, seja de síndrome respiratória aguda grave, e faz um exame PCR e dá positivo para a COVID, né, para o vírus SARS-CoV-2, esse é um caso em que, em geral, é enviado para fazer o sequenciamento, porque pode justamente ser uma importação de uma variante de interesse. Tem que fazer uma barreira sanitária aí nessa pessoa. Exatamente, né? Que é mais ou menos a barreira o nosso controle de fronteira é mais ou menos, é bem mais ou menos. Tá? Mas esse é outro ponto, essa é outra discussão. Vamos voltar à questão da vigilância genômica, né? E aí, então, o que acontece? Como a gente tem esse olhar muito voltado para importação de caso, eventual suspeita de reinfecção, suspeita de escape vacinal e coisas desse tipo. Então, o que a gente produz de sequenciamento de vírus, ele não é representativo do universo de casos no nosso país. Não, porque ele é enviesado. Ele está enviesado justamente para essas coisas diferentes. Então, a gente tem muito mais sequências associadas a eventos inusitados do que, de fato, a caracterização do que a gente chama da população viral no nosso país. Então, né, inclusive agora, né, no site lá do Our World in Data, né, tem lá um gráfico, né, justamente do percentual de variantes detectadas. E, Tieto, olha aquilo ali, tá com... A Delta estava com 2% há uma semana atrás, até quinta-feira eu falei na live, pô, a Delta avançou 0,4%, agora já está 2%. Logo que eu terminei a live, saiu o gráfico lá do covariants.org, com a Delta com mais de 90% dos sequenciamentos. Exato. E aí o que tá por trás aí?
Justamente essa vigilância de eventos inusitados. E aí o que acontece? Toda vez que é identificado um caso de Delta, é disparada uma busca ativa. De olha, peraí, com quem que essa pessoa entrou em contato? O que E tu aí você vai fizeste nos últimos sequenciando dias? quem tá na cadeia. Exatamente, e aí vai buscando essa cadeia de interação e todo mundo que for identificado nessa cadeia de interação, foi feito o teste, deu positivo para SARS-CoV-2, para COVID, vai para sequenciamento. E aí não tem jeito, né? Aí tu estoura os casos de Delta, porque tu está justamente direcionando o teu sequenciamento para achar a Delta nesse momento em particular. E aí isso gera uma explosão de sequências depositadas. Então, tem esse problema do sequenciamento ser enviesado para esses eventos, e ainda tem a questão do depósito no GISAID, que é outra história. Né? Então, Depósito assim, onde? no GISAID, é um sistema internacional, tá, que é um grande banco de repositórios de sequências. Tá? E é onde assim, a comunidade científica internacional, em geral, sequenciou, deposita lá no GISAID, porque é isso que permite, por exemplo, fazer o acompanhamento de como é que está se espalhando pelo mundo, processos de invasão, de troca, etc. Uhum. Né? Toda a questão de árvore filogenética, filogeografia, tem todo um ramo aí que depende fundamentalmente desses dados do GISAID, que é esse grande repositório internacional de sequências, de genomas. Tá? Só que é o seguinte, nem todos os laboratórios, ao fazer um sequenciamento, enviam os dados para o GISAID. Tá? Tem muitos laboratórios, por exemplo, que esperam fazer uma publicação científica para só depois depositar os dados no GISAID. Né? Por precaução, por medo, por uma série de fatores que não vem ao caso aqui, mas acontece. Marcelo. Então a gente também tem o viés, né, de envio para o GISAID. Então tem esse dado, o ponto central esse dado em particular, ele não é útil, ele não serve para nos dizer justamente quantos por cento dos casos no Brasil estão associados à variante X, Y, Z. Não serve. Para que ele serve? Para nos dizer quais variantes estão no nosso país. Isso sim. Ó, tem tal, porque está lá depositado. Agora, qual é o predomínio? Aí não, porque aí a gente tem todos esses viés, tanto de busca quanto de submissão para o repositório de dados. Tá? Mas... Então, tranquilo. Hoje, Delta ainda não é predominante no Brasil e não está nem, pelos dados atuais, não está nem perto de se tornar. Pode vir a se tornar? Pode. Mas hoje, ainda não é. E aí que tem essa preocupação, porque a partir do momento que a gente identifica a Delta aqui, por mais que nosso trabalho de sequenciamento ele não é o ideal, né, comparado com vários outros países que fazem um serviço muito mais, com uma quantidade de casos muito maior, né, mais abrangente, a gente tem essa evidência que a Delta está aqui. E a gente tem a evidência que a Delta está com circulação comunitária. A partir desse momento, a gente tem que tomar esse cuidado maior, porque quando identificaram a Delta no Reino Unido, questão de semanas, o negócio explodiu. Então, por mais que a gente tenha consciência que as evidências de sequenciamento genético elas estão enviesadas, existe essa preocupação muito grande, né, que a Delta está aí, está circulando na comunidade, então a gente precisa tomar cuidado. Quando que a gente vai ter certeza que ela vai estar predominando no Brasil inteiro? Talvez a gente só vai ter certeza daqui a algumas semanas depois que ela já tiver predominado. Então, assim, exige esse cuidado também, até em questão de comunicação, né? A gente tem que... a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com... Às vezes a gente fica tranquilo, a Delta não chegou, o Brasil é tão perigoso de Covid que nem a Delta tem coragem de chegar aqui. Eita. Só que não é bem isso, né? Porque muitos países foram pegos de surpresa. O que a gente não quer aqui é que o Brasil seja pego de surpresa. Então a gente tem que seguir acompanhando. Né? Sem dúvida. Isso sem a menor sombra de dúvida. Né? Até porque, né, a gente está com uma exposição muito grande. A gente está com uma interação Sim. muito grande. Né? A nossa mobilidade está lá em cima de novo. Né? Então, assim, o ambiente é propício, né? Em termos de exposição, de nível de interação e exposição da população, é super propício.
né? Então, assim, as condições estão dadas, né? Então, aí fica aquela questão, né? De, bom, como é que vai ser essa competição entre as variantes dentro do nosso país? Se isso vai ter algum impacto, Sim. não vai ter, enfim. Agora, em termos do nosso comportamento, o nosso comportamento é adequado para ela chegar e se estabelecer e ir embora e sair lambendo. Eu né? tava dando uma Então, olhada, Marcelo, desculpa interromper, eu tava dando uma olhada nos dados de mobilidade, agora no mês de julho, foi o primeiro mês desde o início, desde fevereiro do ano passado, que a mobilidade em escritórios, trabalho, né, de trabalho, ela superou os níveis de fevereiro. Ela está maior do que fevereiro do ano passado, ou seja, se alguém acha que no Brasil ainda se faz home office, essa tese já caiu por terra. A gente não está mais no home office, apesar de várias pessoas terem migrado para esse regime. A mobilidade hoje em espaços, transporte público, ela vem aumentando, mercados e farmácias, sem dúvida, ela é muito maior do que ela era antes da pandemia. E escritórios e trabalho, né, que é uma categoria específica lá da mobilidade do Google, já é maior do que em fevereiro do ano passado. Ela caiu bastante, ela foi se recuperando. Quando teve pré-pico de março, né, da nossa curva, ela estava bem próxima do que era em fevereiro, mas ela não chegou a alcançar esse nível. Hoje, em julho, ela já é maior.